Muito bem, boa noite a todos os amigos, amigas. Estamos aqui em mais uma transmissão aqui, uma live com vocês. Eu vou, nesse primeiro momento, já vou comunicando aqui o nosso convidado, que eu vou dar uma enroladinha no começo, para as pessoas ir conectando, entrando. Já vou convidando para ir compartilhando, para que todos também nos ajudem a compartilhar, porque hoje nós vamos ter uma conversa aqui muito interessante. Convidei uma pessoa que tem uma grande consideração, grande respeito por todas as razões bageenses, gaúchas e brasileiras. Uma pessoa que eu aprendi a admirar e respeitar no trabalho, no processo de construção daquele grande governo do presidente Lula, depois com a presidente Dilma, e que é um grande responsável por uma coisa das mais importantes de Bagé, para Bagé. Aqui em Bagé hoje fez frio essa noite passada, acho que teve 0 grau, a noite anterior -2, muito frio, hoje deu uma... Choveu um pouco. Ô, Mainardi, frio para você, 0 grau, -1. Um pouquinho de frio. Não é aqui muito. Aqui em São Paulo está com 16, 15 graus, está com frio aqui, ó, tá todo mundo aqui. E nós aqui, então, hoje eu já botei um jaquetão, assim, mais, né? Uma coisinha para esquentar um pouco a cabeça também. E te confesso que hoje, por baixo da calça, eu estou de bombacha, por baixo da bombacha, eu deixei um cirolão, um cuecão, para esquentar a perna, porque estava frio e eu tinha que sair. Vai ter que ficar de pé aí e mostrar o cirolão, viu, Mainardi? Vai ter que ficar de pé aí e mostrar a cerola aí. Não. Mas aí, hoje nós temos uma reunião longa com o governador, né? Das 8h30 da manhã até o meio-dia e de tarde, reunião da nossa bancada para tratar sobre os assuntos. Fundamentalmente, o governador está propondo uma reforma tributária estadual, né? Interessante do seu ponto de vista conceitual, mas com muitas limitações, porque nós precisamos de uma reforma tributária nacional. E, a partir dali, sim, nós fazemos os ajustes aqui a nível de Estado. Então, eu quero dizer assim que eu passei o dia inteiro na frente desse computador aqui, dei poucas saídas, portanto, aproveitei muito pouco o meu cirolão, que a ideia era dar uma saída e aproveitar o frio lá fora, porque o frio é gostoso, mas quando tu está protegido. Tem um grande gaúcho e brasileiro chamado Assis Brasil, que é o cara o pai da agricultura brasileira, viu, Alexandre Padilha? Então, o cara é uma agricultura e uma pecuária brasileira antes e uma depois dele. E ele diz num castelo que, aliás, o Suplicy e a Marta, quando casaram, eles passaram uma parte das núpcias do pós-casamento, evidente, aqui no castelo do Assis Brasil, em Pedras Altas. Ele fala muito com... Ele lembra desse tempo, dá uma choradinha, com todo aquele coração maravilhoso, o Supla, né? E o Assis Brasil tem uma lareira, ele tem 16 lareiras no castelo. Em uma delas ele diz assim, na principal, ele escreveu, adoro o frio, vírgula, na frente da lareira. Na frente da lareira, e o frio é bom para quem tem agasalho. Muita gente sofre com o frio. Sofre porque o frio dói no corpo da gente. E esse é um sentimento, é por isso que a gente sempre tem que estimular as pessoas, primeiro, as pessoas a ter renda, a ter condições de ter dignidade. E segundo, quando vem as campanhas do agasalho, muitas vezes a gente tem roupas, tem que doar. Não adianta a gente querer ficar com essas roupas em casa, não uso, às vezes fica 2, 3 anos, então a gente faz a doação. Mas muito bem, vamos lá. Alexandre Rocha Santos Padilha, São Paulo, bem mais novo que eu, de 71, imagina, né? É médico e filiado ao PT, evidentemente, deputado federal de São Paulo, foi ministro das Relações Institucionais no governo Lula e ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff. Bom, eu não vou aqui
falar do restante do currículo, porque, afinal de contas, me penso desnecessário. Mas eu conheci o Padilha quando ele ainda trabalhava com o Tarso. O Tarso era o ministro de Relações Institucionais. Isso mesmo. Isso mesmo. E o Padilha cuidava das relações federativas. E estava lá o Mainardi, muitas vezes, representando os municípios. Aliás, foi o Padilha que me colocou como representante dos municípios no Mercosul. Eu era um dos representantes da cúpula do Mercosul, indicado pelo meu amigo Padilha, que com muita honra esteve em Bagé algumas vezes e comeu um rico cordeiro na minha chácara. Padilha, mas vamos lá. Que saudade, viu? Que saudade, viu, Mainardi? Que saudade, viu? Vai vir aqui, viu? O meu primeiro compromisso nessa conversa aqui é o seguinte: quando passar esse distanciamento físico, eu vou estar junto com você aí na sua pré-campanha. Na sua pré-campanha, aí já vai ser a campanha de prefeito aí em Bagé, viu? Que eu tenho saudade de te encontrar em Bagé e tenho certeza absoluta que Bagé tem saudade de você como prefeito, viu, Mainardi? Que você transformou essa cidade. Eu vou te dizer, sem falsa modéstia, que eu acredito que sim, porque as pessoas dizem. Tem umas assim que exageram um pouco, mas há um sentimento de volta daquilo que foi o nosso governo. E tu faz parte disso. Né? Eu me recordo que no dia 30 de dezembro, o dia do meu aniversário, a gente, às vezes, pegava num domingo, ou num feriado, ou estava aqui, era no meu aniversário, tu me ligava e me dizia, tem uma novidade para ti, parabéns pelo aniversário, um presente de aniversário. Tu é uma figura, né, Padilha? Acho que 3 anos seguidos tu fizeste... Era isso mesmo. Mas eu quero registrar aqui, antes de nós entrarmos nos assuntos, digamos, mais de ordem nacional. Eu me recordo que no último aniversário, 30 de dezembro, tu me ligaste, de 2008, para dizer, cheguei agora de uma reunião com a presidente Dilma, levando o projeto da barragem da Arvorezinha para ela, e ela determinou a inclusão no PAC. A barragem está paralisada, mas os recursos, Padilha, estão assegurados, porque esse é o objetivo do PAC, é garantir que obras que entram no PAC não possam parar no tempo, e se parar, param por um tempo e depois serão retomadas. E nós vamos retomar essa obra, e nós vamos inaugurar no nosso governo, e tu serás convidado especial, porque só temos a garantia dos recursos que tu botou debaixo do braço. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho nenhuma dúvida. Por isso, a nossa eterna gratidão, e Bagé um dia, se confiar no que eu estou dizendo, vai saber também te agradecer através, sei lá, de um abraço coletivo, né, a esse grande médico, grande ministro da Saúde, que depois nós tivemos no Brasil. Mainardi, primeiro, um prazer, uma alegria poder estar contigo, conversando contigo, a gente poder estar junto, mesmo à distância, assim, você que sempre foi uma pessoa tão afetuosa, tão companheiro sempre, e dizer que o único agradecimento que eu quero de Bagé é esse que você falou, dessa obra, né, essa obra conseguir ser realizada, ser concluída, garantir água para a população, e eu tenho certeza absoluta que para isso precisa de você como prefeito, porque você brigou por essa obra, construiu o projeto, né? Eu me lembro, como se fosse hoje, viu, Mainardi, o grande argumento, né, que a gente usou para a presidenta, ela era ministra da Casa Civil na época, 2008, ela não era presidenta ainda, coordenadora do PAC. Primeiro é o seguinte, tinha o projeto pronto, e o Mainardi construiu o projeto, foi atrás, garantiu o projeto, porque você lembra muito bem que, como não tinha investimento antes, né, o governo Fernando Henrique Cardoso secou, parou os investimentos, as prefeituras, os governos estaduais nem tinham projeto. Então, o PAC, a primeira coisa que o PAC fez foi estimular a elaboração de projeto, né? O presidente Lula falava uma coisa que eu nunca me esqueço, ele falava assim, o prefeito que tiver com projeto aqui vai ter mais chance, né? A gente cuidava dessa relação com os prefeitos, ele falava assim, prefeito que chegou com o projeto, você abre a porta, vamos tratar e vamos resolver. Ele até falava uma brincadeira, prefeito com projeto é igual fotógrafo de batizado, Padilha, o presidente Lula falava. Sabe que está lá no batizado, às vezes você nem contratou o fotógrafo, o cara lá tira foto, não sei o quê. Aí uma semana depois ele chega assim com o álbum todo bonitinho, com a foto, as melhores poses, o melhor ângulo. Não tem como você não comprar o álbum, né? Então o presidente Lula falou assim, não tem como você não aceitar fazer um projeto como esse, bem feito. E um outro argumento, né, que
que é muito forte, que tem a ver com isso que você está falando do Mercosul, porque Bagé é uma cidade estratégica para o nosso país como um todo, não só pela tradição cultural, histórica, faz parte da nossa história, mas exatamente um dos critérios que a gente tinha das obras do PAC eram exatamente as cidades em região de fronteira, que tinham um papel na fronteira, um papel de cooperação, integração. Então, me lembro como se fosse hoje da importância desse projeto, certamente é a maior obra municipal, né, o maior investimento municipal, além, obviamente, da Universidade Federal, também do campus que foi levado durante o governo Lula. Lembro do ministro Tarso Genro, junto com o Haddad. O Haddad tinha recém assumido o ministério, o Tarso tinha saído da educação, ido para a coordenação política, fez questão de estar junto aí. O Haddad foi anunciado ministro. Aqui é verdade, Bagé, foi isso mesmo. E ele confessa. Eu vou ter uma live agora com ele. Foi isso mesmo. E o Haddad confessa que... Foi no avião, foi no caminho. Foi aqui. Foi isso mesmo. Então, foi no ato, nós temos um ato. Eu estou falando assim, foi no avião que foi discutida a transição e ele convencido disso. Sim. Então, viu, Mainardi, primeiro uma alegria de estar, estou esperando o mais rápido possível que a gente puder sair desse distanciamento físico tão importante para a saúde, para a vida e também para a economia, né? Não existe recuperação econômica com vida sendo perdida. Acho que essa é uma questão que todo mundo tem que compreender, né? Nenhuma economia será recuperada, reativada, se não existir segurança do controle sanitário e da segurança da vida, porque isso é intuitivo. Imagina uma pessoa que tem um comércio, né? Pequeno empresário, médio empresário, de comércio, loja, ou que seja, de investimento, se ele tem um dinheirinho ainda que ele pode ampliar investimento, ninguém vai investir, ninguém vai ampliar investimento se não tiver certeza de que essa pandemia vai estar controlada e você não vai fazer um investimento que vai ter que fechar logo depois, né? E ainda mais os investidores internacionais, né? Os fundos internacionais, quem pode fazer investimento, investimentos que chegam a Bagé através de investidores internacionais, só vão investir se tiver certeza, garantia do controle sanitário, né? Então, primeiro, muito bom poder conversar contigo, Mainardi. Eu sei que num momento muito difícil, né, o Brasil vive a maior tragédia humana da nossa história. Nós vamos chegar nessa semana a um Maracanã inteiro lotado de cadáveres. O Maracanã hoje cabem 78 mil pessoas. Vamos chegar, até o final de semana, vamos chegar a esse número inteiro lotado de cadáveres. Vamos chegar a 2 milhões de casos confirmados, sem contar os casos que não foram confirmados porque não tem teste ofertado. E num momento crítico da pandemia, porque a pandemia começou na classe alta, em quem tinha ido para a Europa, para os Estados Unidos, logo rapidamente, né, disseminou na periferia das grandes cidades e nos últimos 30 dias para cá ela avança muito fortemente no interior. É muito bom poder conversar contigo nesse momento também, porque a gente sabe que esse é um momento crítico desse avanço da pandemia para o interior, para as regiões rurais, para as grandes cidades do interior como Bagé. E Bagé, sendo uma cidade de fronteira, tem um papel estratégico. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Uruguai de um lado, o que acontece no Brasil de outro, o que acontece na Argentina aí próximo também, o que acontece no Paraguai próximo aí também, né? Então, é um momento muito importante para a gente poder conversar um pouco. E eu estou muito feliz, viu, Mainardi, quando eu soube que você aceitou ser o nosso pré-candidato a prefeito aí em Bagé, quando o líder Pimenta, que hoje preside o diretório estadual, anunciou isso na nossa bancada federal, quando ele passou essa informação. Eu fiquei muito feliz, porque, sem dúvida alguma, Mainardi, talvez esse seja o momento onde Bagé mais precise de alguém experiente, ousado e com compromisso com a maioria da população, como você sempre foi. Então, estou muito feliz. Estou aqui para te ajudar no que for necessário, tirar dúvida, dialogar um pouco e certamente daqui a pouco nós estaremos fisicamente aí, daqui a uns dias mesmo, vamos estar fisicamente aí junto contigo nessa peleia para conquistar a Bagé mais uma vez.
Não, eu estava lembrando aqui, Padilha, que assim, quando no teu tempo ali, eu falei esse do aniversário, mas eu vou falar do aniversário anterior. Um outro aniversário foi relativamente a uns projetos que nós tínhamos encaminhado para a área do turismo. É aquilo que tu disseste, quem tem projeto leva. E vários municípios que haviam recursos já assegurados não apresentaram os projetos. E o trouxa aqui de Bagé encostou vários projetos lá e chegou na hora, sobrou alguns milhões e tu me ligasse, olha aqui, ó, tu é muito sortudo e competente, bem assim tu disse. Então eu estou te ligando para te cumprimentar para o aniversário e nós vamos liberar os recursos para todos os projetos que tu tens aqui, todos. Nós vamos construir, começamos a construir, e te digo que até hoje não foi fechada ainda aquela conta. E existem recursos, eu estou te falando de acho que 10, 12 anos. Existem recursos até agora. 10, 12 anos. Não foi fechado ainda esses né? Que era para construir praça em todos os bairros de Bagé. Nós começamos, recuperamos várias praças, restauramos, reformamos, e era para construir em outras praças também, em outros bairros também, em outros espaços públicos. Né? E nós, enfim, foi uma das coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa, Padilha. Tu falaste do problema da pandemia. Tu sabe que aqui no estado nós estamos com uma taxa de crescimento alta, uma das mais altas do Brasil. E eu estava vendo aqui o número aqui de óbitos, né? Tu sabe que até a sexta semana nós tivemos um pico, digamos, um crescimento muito alto, assim, né? Do número de óbitos, de contaminações e de óbitos. E a partir da sexta semana, mais 10, nós já estamos na 16ª, agora estamos na 17ª. Nas 10 seguintes, nós tivemos uma estabilização, mas numa variação muito alta, em torno de 30 e poucos %. Olha aqui, né? A partir daquela semana que eu te disse, da sexta, 30, 40, 27, em números redondos, 27, 23, 20, 21, 25, 31, 32, 27. Ou seja, está crescendo. A gente não tem estimativa, não tem como prever quando que nós vamos chegar. Já estamos com mais de 1.000 óbitos aqui no estado, 1.050. E agora que a coisa começou a complicar por causa do inverno, por causa do frio, né? Que aqui agora se somam outras enfermidades. E nós teremos o mês de agosto ainda, que falta aí 17 dias, né? Aliás, 15 dias, né? Ainda no mês de julho, e mais o mês de agosto, que são meses muito frios. Esse é o nosso quadro. Como é que tu consegue, o ministro da Saúde, médico, essa enorme experiência, e hoje parlamentar, deputado federal, qual é a perspectiva que nós temos, digamos assim, porque esse quadro nacional, se nós analisarmos os números do país, eles estabilizaram, não é o caso do Rio Grande do Sul, está crescendo. Mas nacionalmente estabilizou, porque diminui num estado e aumenta no outro. Até quando nós vamos ir nesta estabilização relativa e iniciaremos um processo de decréscimo de contaminações e, consequentemente, de óbitos? Tu tem alguma perspectiva, digamos assim? Nos fala um pouco sobre isso, porque é uma inquietação geral na sociedade. Que pergunta, afinal de contas, até quando eu tenho que estar ficando em casa, eu tenho que estar me cuidando? E as pessoas têm uma parte da sociedade que está fazendo. E aqui nós temos que prestar a nossa homenagem, a nossa dupla homenagem a essas pessoas que fazem um sacrifício brutal para estar em casa, porque não é fácil ficar meses em casa se cuidando, e quando sair com máscara, com todos os cuidados. E a outra homenagem é a esses profissionais que estão na linha de frente, né? Seja na área da saúde, seja da polícia, seja em outras áreas, tendo que trabalhar para permitir que outros possam ficar em casa e que a gente possa contornar, controlar, reverter esta pandemia. Mainardi, a grande vantagem que o Brasil tem nesse momento da pandemia é exatamente como o nosso outono e nosso inverno vem depois lá do hemisfério norte, ou seja, a pandemia chegou primeiro lá, cresceu primeiro lá, aconteceu tragédia, colapso do sistema de saúde.
a gente consegue aprender com o que aconteceu naqueles países, né? E naqueles países todos, a estabilização aconteceu em duas situações. Ou quando os países foram responsáveis e, desde o começo, fizeram as medidas fortes de distanciamento físico, ajudando a população a fazer esse distanciamento físico, garantindo renda, garantindo capital de giro para o pequeno e para o médio empresário, crédito para o agricultor rural em condições excepcionais, exatamente para poder se manter nas suas atividades, né? Tendo uma mensagem forte, única de todos. Os países que fizeram isso conseguiram estabilizar, conseguiram rapidamente estabilizar a situação e conseguiram ter tempo para ir ampliando o seu sistema de saúde, né, contratando mais médicos, abrindo leitos, produzindo teste, tudo produzindo material de proteção, máscara, equipamento de proteção para os profissionais de saúde, exatamente para quando crescesse não tivesse um colapso do sistema de saúde. Então, tem um grupo de países que fez isso de forma responsável e conseguiu sempre ter uma estabilização dos casos. Quando tem surtos, são surtos pequenos de aumento, mas rapidamente controlam, fecham, né? Então, esses são os países que tiveram a melhor experiência. Outros países... Então, só uma coisa, mesmo esses países que tiveram a melhor experiência, o processo de reabertura tem sido um processo extremamente planejado, muito cuidadoso. Quando abre um pouco... Volta, você pega a Alemanha, por exemplo, que é uma das principais experiências ali na Europa, né? Eles estão reabrindo com muita calma. Quando começa a aumentar os casos em alguma região, fecha de novo, né? E o Estado garantindo renda, né? O governo alemão garantiu renda para a população, estabeleceu com as empresas uma parceria que uma parte do salário é pago pelo próprio Estado, garantiu capital de giro, né? Emitiu moeda se for necessário, não teve aquele papo, tem que, em momento de controlar, não, tem que garantir renda e capital de giro para o pequeno e para o médio empresário. Outros países que tiveram as suas crises muito graves, colapso do sistema de saúde, colapso da cidade, que a gente viu em Nova York, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente viu em algumas cidades da Espanha, que nós vimos na Itália, aí o povo de Bagé, nessa região tem muita gente oriundo aí de descendentes italianos, como você, o que foi visto na Itália, né, a situação gravíssima de colapso de cidades inteiras, não tem lugar para enterrar as pessoas. Esses países, depois desse colapso, tiveram atitude muito firme também, né, de fechar tudo, trancar tudo e conseguir estabilizar no máximo em 50 dias. Né? A Itália, em 50 dias, estabilizou. A própria Espanha, em menos de 50 dias. Espanha, em 30 dias, estabilizou. Reino Unido, entre 30 e 40 dias. Mesmo os Estados Unidos, em torno de 60 dias, chegou a estabilizar. O Brasil é a grande aberração, Mainardi, porque o nosso país, em nenhum momento, conseguiu estabilizar o crescimento de casos e crescimento de mortes. A gente tem, mesmo quando você pega o dado nacional, é um dado nacional num patamar muito alto. Por exemplo, o Brasil é o único país do mundo que está há mais de 4 semanas com a média de mais de 1.000 mortes por dia. Né? Todo dia está caindo no Brasil aí uns 4, 5, como se todo dia caísse uns 4, 5 Boeings no Brasil. Um avião grandão, né? São mais de 1.000 pessoas por dia morrendo no nosso país. Então a gente tem um grau de estabilidade, mas num patamar muito alto de mortes, né? Que não foi o que aconteceu nos outros países. Né? E a região sul é a bola da vez agora, que sempre foi assim também, Mainardi. O pessoal pegava lá os nossos colegas parlamentares, tem um que você conhece muito bem, que virou um negacionista e anunciou umas 10 vezes que tinha acabado a pandemia, que é o Osmar Terra, né? Um gaúcho, ele várias vezes saiu dizendo, não vai ter pandemia mais, acabou, está controlado, tudo. Porque eles iam lá no sul, não tem, lá no sul não está tendo.
Mas a região Osmar sul Terra Plana. Osmar Terra Plana. O sul do país, vocês viveram isso, por exemplo, na pandemia da H1N1, na gripe suína, sempre cresceu, no sul do país, sempre cresce o número de casos de doença respiratória a partir do final de maio, mês de junho, julho. Nunca foi... as doenças respiratórias no Brasil sempre começaram ou pelas capitais do norte, ali, Manaus, Belém, por conta da relação que Manaus tem da Zona Franca, vai vir muita gente dos Estados Unidos, do Japão e da Europa para Manaus, e aí espalha, porque é o período de chuva na Amazônia naquele momento, então por isso que espalha rápido Manaus, Belém, sempre foi ali, março, abril, sempre. Depois, o maior número de casos no Brasil sempre foi puxado pela região sudeste, por conta do tamanho da população, que pegava São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, sempre foi em maio, e a região sul do país sempre foi mais para o final de maio, junho, julho, agosto, quando o inverno pega, né? E sem dúvida, vocês estão no momento mais crítico, né? A região sul do país são os estados que mais crescem, né? Santa Catarina está numa situação muito grave, hoje Santa Catarina dos três é o que está na situação mais grave, mas você pode ter esse crescimento. Sobretudo nas grandes cidades, como Bagé, né? Então, não tenho dúvida nenhuma que vocês estão é a região onde mais cresce hoje e mais preocupa, o que não significa que, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, que passaram por momentos mais críticos, não venham a ter uma retomada de número de casos, né? São Paulo está diminuindo na capital, mas está crescendo no interior também. Dependendo da reabertura que é feita na capital, pode voltar fortemente a crescer. Então, todo esse debate de reabertura, Maynard, tem que ser feito com muito critério. E o que eu tenho defendido, daquilo que eu aprendi com a experiência internacional, fiz até um projeto de lei nesse sentido, é que você não pode pensar em reabrir as atividades se você não tiver pelo menos 14 dias de redução de casos confirmados e suspeitos. Todas as regiões, está certo dividir o estado por região, está certo. Você não pode pensar o Rio Grande do Sul igual, porque não é igual, está certo dividir por região. Não é igual o jeito que as pessoas moram, o jeito que as pessoas circulam na cidade, o transporte coletivo não é igual, tudo é diferente, então está certo dividir região por região. Mas você, em cada região, você não pode ter uma postura de sair reabrindo as atividades, comércio, escola, né, deixando o transporte coletivo voltar a lotar, se você não tem redução de 14 dias de redução sustentada de casos e suspeitos. E para reabrir, você precisa de duas coisas. Uma, você precisa ter capacidade do serviço de saúde de atender, porque a pressão vai vir. Reabriu, vai ter mais caso. Na Espanha está assim, na Alemanha, em todo quanto é lugar. É que você precisa ter capacidade do sistema de saúde de receber os casos que vão surgir. Então, para reabrir, você precisa disso, precisa ter ampliado a sua capacidade de fazer teste. O Brasil, Maynard, o Brasil é o segundo país do mundo em número de casos, é o segundo país no mundo em número de mortes e é o 109º país em número de testes do tamanho da nossa população. Então, tanto o governo federal quanto os governos estaduais não prepararam o Brasil para fazer teste, para fazer o diagnóstico. Então, você precisa ter isso na área da saúde e na área da atividade econômica, você precisa ter muito compromisso, porque é o seguinte, o empresário que abrir, ele tem que garantir máscara para todo mundo, tem que garantir distanciamento nos seus trabalhadores, tem que garantir proteção, se é no comércio, proteção para o trabalhador não ficar exposto. Porque tem muito empresário que fica fazendo campanha para reabrir, mas tem uns que vão até de helicóptero para o lugar de trabalho, ou vai no carro dele fechado só ele, né? Então precisa ter controle nessa reabertura e, sobretudo, proteção aos trabalhadores. Tem que ter lugar para lavar a mão, né? Tem que ter compromisso disso, tem que pensar como é que vai ser o momento do refeitório, né? E o poder público municipal tem um papel muito importante nisso, porque ele tem o papel de fazer a vigilância, de acompanhar o que está acontecendo. E quando não faz, sobra depois para o sistema de saúde, sobra para os profissionais de saúde, como você falou, tão dedicados, que estão se entregando. Essa semana, inclusive, a gente conseguiu aprovar um projeto de lei aqui no Congresso já, aprovamos na Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara, já vai para a sanção,
que é um projeto de lei que, infelizmente, o ideal é que a gente não tivesse que aprovar, mas, infelizmente, a gente tem que aprovar, que é um projeto de lei que garante para os dependentes, para os filhos, para os cônjuges de profissionais de saúde, profissionais de serviço essencial, que eventualmente venham a ser vítimas fatais, venham a morrer por conta da Covid-19, que seus dependentes, seus cônjuges tenham uma espécie de aposentadoria, de um benefício permanente, porque é uma guerra, né? Nós estamos vivendo uma guerra. Bagé, não estamos vivendo uma guerra, então é um tratamento meio como de heróis de guerra. Tu sabe, Padilha, que este mesmo projeto eu apresentei na Assembleia. Muito bom. Criando uma pensão para a família, para os dependentes, né? E uma pensão e também um valor de aposentadoria, né? É um valor que não é alto, mas que faz frente a uma necessidade advinda do óbito desse profissional, servidor público, né? E depois a garantia de uma renda vitalícia. Está tramitando aqui, eles estão segurando a base do governo. Aqui não está muito afim que eles têm maioria, não estão muito afim de criar qualquer lei que possa comprometer um pouco, que seja, as finanças públicas. Mas eu acho que com a aprovação nacional, nós vamos deixar aqui a pressão para aprovar aqui. Mas deixa eu te perguntar o seguinte, Padilha. Fosse ministro da Saúde. Nós vivemos um momento, assim, em que se acreditava que esse país realmente tinha entrado, tinha tomado jeito, tinha tomado rumo. Nós teríamos 75% dos recursos pré-sal para a educação e 25% para a saúde. Seria uma revolução que se faria. Essa pandemia nos mostrou a importância do Estado. Para esses neoliberais que acham que o Estado tem que sair fora de tudo, inclusive diziam isso em relação à saúde, porque havia até risco de terminar com o SUS. Sim. Porque eles não tiveram nenhum problema em aprovar a chamada PEC da morte, que congelou por 20 anos os investimentos em saúde. Não tiveram nenhum problema. Os nossos governos sempre se caracterizaram em investir nestas áreas pesadamente. Tu fosse o ministro, por exemplo, que implantou as UPAs, ou não? Eu não era mais prefeito, mas nós temos uma UPA aqui em Bagé funcionando. Essas estruturas criadas ainda dos nossos governos sob a coordenação do Partido dos Trabalhadores, né? Eu lembro que quando eu era prefeito aqui, nós conquistamos o SAMU. Então, por exemplo, nós tivemos um SAMU e tivemos uma UPA. Isso hoje faz diferença no tratamento que está se dando para a questão da Covid ou não? Mainardi, faz toda a diferença, né? Toda a diferença. E esse é o momento onde as pessoas mais estão percebendo a importância do SUS, viu, Mainardi? Estou falando isso de pesquisa de opinião que a gente tem visto, do quanto que o SUS é fundamental e a gente lutar por um SUS mais forte, com mais qualidade. Só para você ter uma ideia, Mainardi, quando começou a pandemia, mais de 60% dos leitos de UTI que existiam no SUS no Brasil foram abertos entre 2009, que é quando teve aquela pandemia da gripe suína, até 2015. Ou seja, segundo o governo Lula, primeiro o governo da presidenta Dilma. Depois, de 2016, aprovaram o congelamento, parou de abrir. Ou 60%? 60%, ou seja, de 2009 a 2015, né, esse período abriu mais leito de UTI do que todos os outros governos somados. Das UPAs, que a gente começou, as UPAs, exatamente no finalzinho do governo do presidente Lula, do governo da presidenta Dilma, as UPAs 24 horas, então, mais de 80% dos leitos das UPAs 24 horas foram abertas nesse período, né, durante o governo Dilma. Mais de 90%, 90% dos leitos, que a gente chama de leitos de cuidados críticos intermediários, é quase uma UTI lá no hospital, né, quase uma UTI, mais de 90% desses leitos foram abertos também nesse período, depois de 2011, já no governo da presidenta Dilma. Então, se a gente não está vivendo um colapso ainda maior, foi por conta do esforço de ampliação, de construção e fortalecimento do SUS que foi feito nesses governos, que começou a ser desmontado a partir do governo Temer,
né, com congelamento de 20 anos dos recursos da saúde, com o fim do farmácia popular, e depois o Bolsonaro aí pisou no acelerador, descendo a ladeira na destruição do SUS. Né? O Bolsonaro acabou com toda a farmácia popular, acabou com todo o programa Mais Médicos, que garantia médicos nas unidades básicas de saúde, nas áreas mais vulneráveis. A Bagé teve, né? O Mais Médicos não era só levar médico, era também formar mais médicos, como a Universidade de Bagé, formar mais especialistas. Como eles desmontaram isso, no final do governo Temer e o governo Bolsonaro desmontou tudo isso do Mais Médicos, quando chegou a pandemia, quem era uma pessoa que tinha diabetes, tinha doença pulmonar, hipertensão, que tinha um médico dela que cuidava durante um ano inteiro, em 2019, não tinha mais esse médico. Quando chega a pandemia, essa pessoa está numa situação mais grave da sua doença, fica mais frágil para pegar a Covid-19, né? E também a formação dos médicos, porque a gente estava formando mais médicos brasileiros e formando mais especialistas. Então, a gente teria formado muito mais médicos intensivistas, por exemplo, se não tivesse desmontado a expansão do Mais Médicos que nós fizemos. Então, tem muito lugar aí, hospital que está tentando abrir leito de UTI, que não consegue abrir leito de UTI, porque não tem o médico intensivista para cuidar da UTI. Certamente, se o Mais Médicos tivesse continuado a parte da formação, da ampliação da residência, a gente teria mais intensivistas no país para cuidar da população nesse momento. Então, infelizmente, Mainardi, isso eu dizia no começo do ano, a gente não sabia ainda como que ia ser a Covid-19 no Brasil, porque ainda estava lá na China. Primeira reunião da nossa bancada de deputados federais do PT, né? Os companheiros me perguntaram, o que você acha que vai acontecer aqui? Eu falei assim, a gente não está claro ainda, né? Não está claro ainda qual que vai ser a expansão, ainda estava muito concentrado na China, mas eu dizia, todo vírus novo tem que tomar muito cuidado. Esse tal de coronavírus em 16 anos já provocou 3 epidemias importantes, ele pode ser grave, pode ampliar, na China foi muito grave, então a gente falava, mas não sabia o quanto que ia chegar no Brasil ainda, porque não tinha chegado na Europa. Mas uma coisa eu dizia, mas eu tenho certeza que nós vamos ter o pior inverno da saúde pública, porque já vinha o desmonte em 2019, 2019 a gente já teve o pior inverno da saúde pública, e eu falava isso, os nossos colegas do Sul falavam isso, vocês do Rio Grande do Sul sabem, né, que quando chega o inverno, né, a quantidade de pessoas que vão para o hospital por conta de doença pulmonar, porque muita gente vivendo em situação de rua, que aumentou muito o número de pessoas vivendo em situação de rua, aumentou a pobreza entre os idosos por conta dessas mudanças na aposentadoria. Muitas vezes o idoso que já recebia a aposentadoria era o único esteio de renda da família. Quando você tem desemprego na família, desemprego nos mais jovens, sobra tudo para o idoso, ele está mais empobrecido. A gente vai chegar no inverno numa situação muito grave. Isso aumentou ainda mais com a chegada da Covid-19. Então, se não fosse a UPA, que foi feita pelos governos Lula e Dilma, no caso a UPA foi feito Dilma junto com o Tarso, você estava no governo do Tarso, inclusive ajudando, foi junto no governo do Tarso que fez a parceria para a montagem da UPA, o Tarso era o governador do estado. O Mais Médico nós fizemos, reforma das unidades básicas de saúde, ou seja, se não fosse todo esse investimento que foi feito, a gente teria uma situação muito mais grave ainda para enfrentar essa pandemia, porque se depender do plano de saúde, Mainardi, essa semana aconteceu uma coisa gravíssima, que são as operadoras de plano de saúde entraram na justiça para não serem obrigadas a custear o exame da Covid-19, o exame diagnóstico. Olha isso. E sabe o que é mais grave? A agência do governo federal entrou na justiça para defender as operadoras. Aprovamos até uma convocação da ANS, uma coisa escandalosa. A ANS, que deveria proteger o sistema e o usuário, regular a atividade econômica no plano de saúde, entrou para defender as operadoras. Nem teste as operadoras do plano de saúde querem pagar. Imagina a internação de UTI, cuidado, vigilância, busca ativa, aí que eles não querem mesmo. Deixa eu só... A Teia Centena Pereira, ela foi a secretária da Saúde aqui em Bagé, quando foi implantada a UPA, né? Ela faz referência aqui, a tia, o governo dela. Grande abraço para a Teia. Do governo Tarso também. E teve vários recados aqui, ela disse, a nossa UPA foi possível compartilhamento dos governos, né? Dilma, Tarso.
É isso verdade. Mesmo, porque o governo federal bancava a maior parte, mas se o governo de estado colocava equipamento, custeio, botava recursos para a contratação dos profissionais, foi fundamental essa parceria com o Tarso. E teve governos municipais que não toparam fazer, porque não queriam colocar mais dinheiro, por várias razões. O governo de Bagé topou e fez. Né? Maria do Rosário Bozano, fiquem atentos e entendam a importância do voto. Políticas públicas integradas, saúde, educação e segurança. É verdade, a ideia que a gente tem sustentado é que tudo, que é uma totalidade. Tudo, se nós não compreender a situação sob o ponto de vista sistêmico, a gente não vai compreender como é que pode melhorar a saúde. Se o povo estiver passando fome, não vamos ter condições de melhorar a qualidade da saúde. Se nós não tivermos recursos públicos oriundos de quem não paga hoje imposto e tem que pagar, por isso que a reforma da Previdência, da tributária é importante, não vai ter dinheiro para botar na saúde pública. Enquanto o sistema financeiro estiver arrebanhando tudo que é dinheiro dos cofres públicos, né, nós vamos ter dificuldades e assim vai. Então, Vitor Labs, estamos escutando falar sobre o chamado tratamento precoce. Na prática, a utilização da cloroquina e outras substâncias. Como enfrentar este debate? Eu vou te fazer essa pergunta, e logo eu quero só uma breve opinião, porque nós ficamos de falar em torno de 45 minutos, e eu não quero também, Padilha, te ocupar. Não, mas estou tranquilo, a conversa aqui está boa, estou tranquilo, a conversa está boa. Tem outros afazeres, tem outras responsabilidades. Não, mas já pedi para esperar ali, eu falei, estou com o meu amigo Mainardi de Bagé, esperem um pouco aí. Tá bom. Então, nós falamos da cloroquina, depois eu quero só te fazer essa pergunta sobre a crise política aí, que eu acho que é fundamental a gente também falar alguma coisa. Olha, esse debate da cloroquina é impressionante, né, Mainardi? Porque ele começou com o Trump, o primeiro cara a falar sobre cloroquina foi o Trump, né? Estou falando o primeiro líder mundial. Né? A gente tinha um médico francês com estudos bem contestados, tudo que falava, mas a primeira liderança mundial foi o Trump, e aí uma semana depois o Bolsonaro estava falando também sobre isso. Né? As pessoas vêm me perguntar, se é da cloroquina, eu falo assim, primeiro eu adoraria que ela tivesse, né? Vocês não têm ideia o quanto eu torci, quanto eu rezei para que a cloroquina pudesse ter, de fato, um papel eficaz na Covid-19. Seria ótimo, porque é uma medicação que a gente conhece, que não tem mais uma patente de monopólio de um produtor só. Né? Eu tenho, inclusive, um projeto de lei, que é o 1462, para transformar qualquer medicamento e vacina contra a Covid em licenciamento compulsório, sem ter direito à patente exclusiva, para a gente poder garantir o medicamento para a população. Então, eu torci muito para que desse certo, tudo, mas todos os estudos mostraram que não só não teve eficácia, ou seja, né, não conseguiu diminuir morte, não conseguiu diminuir a presença do vírus, não conseguiu diminuir tempo de permanência em UTI. Em alguns estudos mostrou, inclusive, o contrário, que foi aumentar a reação adversa, reações cardíacas importantes, né? Então, eu sei que às vezes a gente fala estudo, né? As pessoas falam assim, mas peraí, eu vou acreditar nisso. Então, eu falo uma coisa assim que é muito intuitiva, Mainardi. Você acha que se a cloroquina servisse para alguma coisa na Covid-19, o Trump ia mandar 2 milhões de comprimidos aqui para o Brasil, né? Não usar lá e mandar para cá, né? Um país que é um país que tem o maior número de mortes do mundo é os Estados Unidos, ou seja, o país que tem o maior número de mortes no mundo, né, não usa cloroquina lá, porque começou a usar no começo, depois que eles perceberam, né, com os estudos, primeiros estudos que mostram a falência de lá, né, tem os primeiros da China e dos Estados Unidos. Quando viram que os estudos mostravam ali, não tem efeito nenhum, pararam de usar. E estão despejando no Brasil. O Trump mandou para cá de graça 2 milhões de cloroquina. Ele não mandou um respirador, não mandou um ventilador. Tem um medicamento, agora foi registrado nos Estados Unidos, um medicamento que tem um pouco de eficácia, ainda é pouco, mas reduziu o tempo de internação de UTI. Registrado esse medicamento a $4 mil nos Estados Unidos. Aí o Trump lá, o governo americano, exigiu que a empresa que registrou o medicamento, que produziu, que deixasse uma parte das doses a um preço mais baixo para os Estados Unidos, porque, inclusive, ela recebeu
apoio financeiro do governo americano para desenvolver a medicação, tudo. Né? Esse eles seguraram lá. Né? Tem pouco efeito, mas esse eles seguraram lá. Mas eles não ficaram com os testes, esses exames de teste que o Brasil é comprado da China. Eles passaram pelos Estados Unidos e eles se apropriaram. Sim. Não, teve muita compra que os países fizeram lá na China e os Estados Unidos mandou um avião do exército ir lá pegar na China, pegou dos outros países, pegou antes de entregar, ou chegou, pagou um valor maior, fizeram pirataria, né? Então, tudo aquilo que tem impacto, que tem melhoria, tem efeito, os Estados Unidos pegaram para eles de uma forma agressiva em alguns lugares, não deixou sair de lá. A cloroquina, ele mandou 2 milhões de comprimidos para cá. Alguém acha que funciona? Né? Até porque lá as agências americanas deixaram muito claro, depois eles começaram a usar, quando viram que os estudos mostraram que não tinha impacto nenhum, pararam de usar e pararam de recomendar quando viram, inclusive, que tinha efeito negativo em relação a isso. Né? O próprio Bolsonaro ontem deu uma entrevista dizendo assim, não, eu não estou recomendando para ninguém, porque ele tomou na semana passada, fez o exame e continua com o vírus lá, o vírus não sumiu. Né? E aí ontem ele deu uma entrevista, não estou recomendando cloroquina para ninguém, você tem que conversar com o seu médico, tudo. Né? Então é o seguinte, assim, essas doenças virais, raramente elas têm medicamento, né? Vamos lembrar, dengue, por exemplo, que é uma coisa que a gente conhece há mais de 30 anos. Até hoje ninguém descobriu um medicamento que mata a dengue. Né? Você tem um medicamento para tirar a febre, que é o paracetamol, para tirar a dor, tem os cuidados, mas você não tem, né? Para as gripes, a gente usa o oseltamivir, o chamado Tamiflu, e mesmo assim ele tem muita recomendação se você começa a tomar logo no começo e tem estudos que mostram que ele reduziu a gravidade mesmo, né? Então as doenças virais é raro ter um medicamento que age contra o vírus, né? Então de fato o que eu tenho dito para todo mundo, primeiro, se descobriu que está com Covid-19 e tal, com o exame confirmado, começou a ter sinal e sintoma, né? A coisa mais importante, Maynard, é identificar se a pessoa começa a ter falta de ar precocemente. E a melhor forma para fazer isso, é isso que eu fico indignado, viu, Maynard? Ao invés do Bolsonaro estar gastando mais de 5 milhões de reais num medicamento que não tem efeito nenhum, ele poderia ter pego esse recurso e colocado na mão de cada equipe de saúde da família desse país, cada médico, cada equipe de saúde da família, o enfermeiro da saúde da família de Bagé, os agentes comunitários de saúde, um aparelhinho que a gente chama de oxímetro, que é como se fosse o termômetro do pulmão. É um negocinho que você põe ali no dedo, na unha, e você vê qual que está a saturação de oxigênio no pulmão. Se cada equipe tivesse um negócio desse, certamente você ia conseguir acompanhar mais de perto as pessoas que estão com Covid-19, estão em casa, você vai acompanhando, se tiver com a saturação caindo, aí vale a pena, é importante trazer para o hospital, às vezes vai trazer para o hospital, botar só um oxigênio no nariz, não vai nem entubar nem nada, já vai controlar melhor. Se começa as condutas. Então, é isso que me deixa indignado, né? O Bolsonaro gasta um dinheiro absurdo, coloca o Exército Brasileiro para produzir uma medicação, uma quantidade muito maior do que a gente usava normalmente, coloca uma situação gravíssima, quando poderia estar investindo esse recurso em algo que funcionasse mais, né? Seria melhor dar máscara para os enfermeiros, para os agentes comunitários de saúde, para os médicos poderem cuidar das pessoas ali na saúde da família com mais tranquilidade, visitar a casa das pessoas, proteger os trabalhadores da saúde, e, por exemplo, podiam ter dado esse aparelhinho aí, que é oxímetro, que custa muito, daria para dar um para cada equipe de saúde da família do país e ainda sobrava dinheiro do que eles estão investindo para a cloroquina. E tem uma coisa muito grave, nós estamos investigando aqui, o Tribunal de Contas da União está investigando, é uma coisa gravíssima, que a gente descobriu que foi comprados insumos para produzir a cloroquina pelo laboratório do Exército, foram comprados lá da Índia, num preço 6 vezes maior do que o normal. Então, acho que a gente vai descobrir muita coisa ainda sobre essa propaganda permanente do Bolsonaro, que virou garoto propaganda da cloroquina. A gente vai descobrir muita rachadinha aí por trás desse negócio, viu, Maynard? Mas
das Forças Armadas, do Exército. Bueno, vamos ver. Mas deixa eu te perguntar, assim, por último, que eu queria te dizer, Padilha. Nós estamos vendo, assim, ó, uma crise sanitária, a irresponsabilidade desse governo, né? A troca de ministros, esse ministro interino que está lá, que não entende bolhufas, essa forma, eu diria assim, completamente fora da casinha para tratar esse tema, sendo motivo de preocupação e, ao mesmo tempo, de perplexidade mundial, né? Ao final, dependendo do comportamento dele, ele vai ser processado por genocídio, porque é disso que nós estamos tratando. Olha, o que esse homem tem feito é um negócio impressionante. Nós temos uma crise econômica que vem de antes da pandemia, fruto do modelo econômico que foi adotado por Temer e que dá sequência Bolsonaro, né? De exclusão de vários setores da sociedade, da formalidade, que estão aí hoje, 1/4 da população brasileira, hoje identificada. Eles se apavoraram quando viram que esse era mais ou menos o número de pessoas que estão... Eles chamaram de invisíveis. E, portanto, após pandemia, a gente não sabe como estará a nossa economia, a vida do povo trabalhador, do povo que vive as maiores dificuldades. Mas nós temos uma crise política também. Até quando vai Bolsonaro, meu caro deputado federal Padilha? Até quando vai? Essa é uma pergunta que é muito comum, assim, a gente enfrentar, e eu também não sei muitas vezes dizer. Mainardi, eu torço para que não vá a lugar nenhum mais. Eu torço para que o fora Bolsonaro aconteça o mais rápido possível. Eu estou convencido, já estava convencido desde o começo, que Bolsonaro não tem a menor condição de liderar o país numa crise sanitária como essa, porque ele nunca teve compromisso com a vida. E estou mais convencido ainda que ele não consegue liderar a recuperação econômica do país, porque, primeiro, a recuperação econômica vai passar por uma segurança de que o país consegue controlar a pandemia da Covid-19. É como se esse tema vai entrar, e eu acho que vai entrar mesmo, sabe essas agências de risco, né, que faz o cálculo do risco do país, vê a condição fiscal, vê a situação econômica, vai botar lá um itemzinho que esse país não está controlando bem, não está fazendo muito teste, a gente não sabe direito como é que está a evolução da pandemia. Só para você saber, viu, Mainardi, o Ministério da Saúde tentou interromper uma pesquisa muito importante sendo feita pela Universidade Federal de Pelotas, aí no Rio Grande do Sul, que coordena a pesquisa nacionalmente. Eles tentaram interromper na terceira fase. Nós que denunciamos também, o TCU também ontem deu uma resposta cobrando do Ministério da Saúde a continuidade da pesquisa, porque a pesquisa estava mostrando a real situação da pandemia, os dados de subnotificação. Então, estou convencido de que um país, para se recuperar economicamente, de sair dessa recessão, vai precisar mostrar para o mundo, primeiro, que tem capacidade de controlar a pandemia. Segundo, vai ter que mostrar para o mundo que tem compromisso ambiental. Não que as coisas têm que ser intocáveis, mas tem compromisso de pensar projetos de desenvolvimento sustentável, uma agricultura que seja sustentável, que cresça. A força do agronegócio é muito importante para a gente, e os próprios empresários do agronegócio sabem disso e já perceberam isso, que estão, inclusive, com muito medo de que venham sanções econômicas aos nossos produtos por conta da postura do Bolsonaro em relação à Amazônia, em relação aos povos indígenas, né? Então, o Bolsonaro, acho que não tem nem compromisso com nenhuma dessas duas coisas, tanto com a vida quanto com um projeto de proteção ambiental. E terceiro, em relação à economia, Bolsonaro o tempo todo só pensa nos mais ricos, né? A velocidade que ele fez agora para liberar o recurso que a gente tinha aprovado, por exemplo, para o auxílio emergencial, R$600 para cada família, 1.200 para uma família com 2 adultos, se for só uma mulher na família, se for só uma mulher chefe de família, recebia 1.200. Bolsonaro travou a liberação desse recurso e foi rápido para liberar o recurso para os banqueiros. Bilhões para os banqueiros, né? Então, ele também não tem capacidade de liderar o país para recuperar a economia pensando na maioria da população. A maioria da população, pensando nos pequenos e médios empresários, pensando na agricultura de forma
consciente, pensando nos investimentos públicos para expandir a atividade da universidade, dos institutos federais, né? Então, não tem isso, né? E estou convencido de que a estabilidade dele ou não na presidência da República depende muito da manifestação popular, né? Da reação popular. Clima existe, esse clima existe hoje, tem um descontentamento cada vez maior, a avaliação de Bolsonaro cai cada vez, a cada pesquisa que é feita, cai ainda mais a avaliação dele. Ele está com a postura agora, por exemplo, ontem ele mobilizou a base dele para não deixar a gente prorrogar o auxílio emergencial até o final do ano. Então, ele teve uma pequena recuperação numa parte da população que está recebendo o auxílio de R$600, mas isso vai acabar porque ele é contra continuar o auxílio. Ele só quer mais 2 parcelas, já parou de pagar uma das parcelas. Ontem ele botou os deputados deles para votar contra a prorrogação do auxílio, contra a extensão do auxílio, né? Então vai cair ainda mais a popularidade dele. E eu sou mais novo que você, mas a gente viveu a mesma geração que viveu a redemocratização. A gente viveu a mesma situação da redemocratização, quer dizer, né? Na redemocratização, eu nunca vi nenhum presidente que enfrentou uma crise econômica e não conseguiu superar essa crise econômica continuar no governo. E Bolsonaro tem uma coisa a mais ainda, que é o volume de crimes que ele tem. Aí você que conhece bem essa área, né? Bolsonaro tem uma série de crimes de responsabilidade já cometidos, né? Crime contra a vida, crime contra a democracia, crime contra a administração pública, e vão se acumulando novos crimes, né? Essa postura que ele fez, por exemplo, de vetar um projeto que nós fizemos de proteção aos povos indígenas e quilombolas, foi uma atitude genocida. O veto dele para a obrigação de uso de máscara, é importante que as pessoas saibam, né? A gente aprovou aqui no Congresso um projeto que eu sou coautor, que estabelecia a obrigação do uso de máscara nos locais de aglomeração de pessoas, e estabelecer a obrigação de que o poder público, municipal, estadual, federal, e os empresários eram obrigados também a fornecer máscara para quem não tem, ou para a população mais pobre, ou às vezes a pessoa está lá na rua, perdeu a máscara, vai entrar num comércio, o dono do comércio tinha que fornecer a máscara para essa pessoa. Ele vetou essas duas coisas, ou seja, tanto o veto da proibição, né, da obrigação do uso de máscara, quanto o veto em relação à garantia de água para os povos indígenas, caracteriza Bolsonaro ainda mais como alguém que quer que a pandemia progrida, se multiplique, avance nessas populações, e por isso uma característica genocida. Eu concordo com você. Ontem na Câmara eu fiz até um discurso falando exatamente isso, Mainardi. Pode escrever, pode registrar, um dia Bolsonaro será denunciado e julgado nos tribunais internacionais penais pelo crime de genocídio, pelo crime contra a humanidade, como foi o Pinochet. Você vai lembrar, o Pinochet estava na Inglaterra, passeando, fazendo sei lá o que na Inglaterra, veio a Scotland Yard lá, a polícia inglesa lá da época de Sherlock Holmes, sei lá. A Scotland Yard foi lá e prendeu o Pinochet por conta de um julgamento no juiz espanhol por conta da responsabilidade do Pinochet dos mais de 100 mil mortos na ditadura chilena. Bolsonaro vai ser responsabilizado, não tenho dúvida nenhuma. Mais cedo ou mais tarde, o Tribunal Penal Internacional vai receber uma denúncia e vai julgar Bolsonaro contra esse crime de genocídio. É isso aí, fora Bolsonaro. É isso aí. Né? Com certeza. Muito obrigado, Padilha. Olha, deu 58 minutos, passei aqui do tempo, mas te agradeço enormemente. Foi muito bom. A gente falou sobre coisas muito importantes. Como eu tinha dito lá no começo, para Bagé, para o Estado, para o Brasil e para o mundo. Porque, na verdade, a nossa luta aqui também é uma luta com reflexos mundiais. Cuidar da natureza e cuidar da vida das pessoas e tirar o Brasil dessa posição vergonhosa que este elemento, né, na linguagem militar ou na linguagem policial, chama-se elemento, está colocando o nosso país, é vergonhoso. Eu quero aproveitar aqui, amanhã, aniversário de Bagé. Eu quero convidar aqui a todos para uma live especial amanhã aqui com várias pessoas sobre os nossos 209 anos de Bagé, que se comemora amanhã, uma cidade antiga, mas histórica. Muitas histórias, Padilha, e que tu faz parte, tenho certeza, vai ficar registrado, né,
na história de Bagé. Quando nós resolvemos a nossa barragem, e nós vamos resolver, tu vai ser meu convidado especial para a inauguração, porque repito aqui aquilo que eu disse no começo, tu foste o responsável por incluir a nossa barragem no PAC. Ela só tem viabilidade hoje porque os recursos estão assegurados, e estão assegurados porque a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, atendeu um pedido teu que levou pessoalmente aquele processo e foi incluído. Nossa eterna gratidão. Tá bom, meu querido? Muito obrigado. Um abraço para ti. Eu que agradeço, viu, Mainardi? Mandar um abraço para todo mundo aí, um abraço especial para a Teia, viu? E alegria. E pode preparar que quando começar a campanha, puder fazer campanha de rua, estarei aí junto com vocês nesse projeto aí de defesa da vida. Eu tenho certeza absoluta que você vai colocar a defesa da vida no centro do projeto aí de Bagé, no programa de governo, tudo articulado, tudo em torno. Isso você falou, a vida e a saúde dependem da educação, da segurança alimentar, da segurança pública, da cultura. Tem certeza absoluta que você vai colocar isso, cuidar dos idosos, tem certeza absoluta que você vai colocar isso no centro do seu projeto. Um grande abraço, continua tomando seu chimarrão aí, eu fiquei com vontade do chima, um grande abraço e... O chimarrão aqui em tempos de pandemia e de coronavírus é cada um com o seu. Isso aí, E tem outra coisa aqui que tu sabe, aqui tem uma expressão do Rio Grande do Sul, que as pessoas agora mais idosas, que estão muito preocupadas com a sua saúde, porque chegou o inverno, e depois, quando chega setembro, eles ficam felizes dizendo assim, passei mais um agosto. Tá bom, querido? Um abraço, Mainardi. Um grande abraço, valeu. Viva Bagé! Viva Bagé! Nos acompanharam também. Tchau, tchau. Parabéns, Bagé, pelos 209 anos, né? Parabéns, Bagé. Um abraço. Valeu.